Oi, meus amores! Eu já estava planejando voltar com os vídeos, mas então, quando eu falei vou começar a gravar vídeos com frequência, aconteceu uma coisa que talvez, se você já leu o título do vídeo, você já sabe. Sim, eu passei por uma cirurgia de emergência. Bom, eu no dia 20 de abril, eu acordei passando muito mal. Na verdade, eu não consegui dormir de muita dor. E na verdade a dor que eu sentia, ela era parecida com uma dor de cólica, porque ela ficava no centro da barriga, mais ou menos assim, na região do umbigo. E aí, calma aí, deixa eu me posicionar aqui de maneira confortável, porque eu ainda tô me recuperando, então eu tô gravando esse vídeo tortinha. E a dor, ela vinha do centro da barriga, e eu não achava uma posição confortável pra dormir, então eu não consegui dormir. E aí quando foi 5 horas da manhã, que é o horário que o meu irmão sai pra trabalhar, eu levantei, meu corpo não conseguia ficar reto de tanta dor que eu tinha. Eu andava curvada com a mão segurando já no lado direito. Quando eu levantei, a dor já estava passando pro lado direito e tava muito forte. E eu imaginei, cara, tô com cólica. E essa cólica tá vindo de arrasar. Aí eu falei, bom, já está mais ou menos na época de menstruar e eu tô com muita cólica. Porque eu tenho isso de ter cólicas muito fortes, mas nunca foi tão intenso. Então, isso me assustou um pouco. Mas aí, com o passar da hora, eu acho que eu fui acostumando com a dor. Era uma dor que incomodava, era uma dor forte, mas eu acabei tipo, me acomodando com a dor, me acomodando, ficando deitada, sentada, qualquer forma que doesse menos. E aí eu peguei, tomei um Buscopan, eu acho que isso aliviou bastante. Eu tomei um Buscopan composto porque eu tava achando que era cólica. E quando eu vi que não passou com o Buscopan composto, eu comecei a ficar preocupada, que eu tocava a minha barriga e doía. E só no lado direito. E eu já sabia que do lado direito tinha apêndice. Aí eu já fiquei com o pé atrás, tipo, opa, será? Mas eu falei, não, imagina, não vai ser isso. Mas aí me deu uma coisa assim, vontade de ir pro hospital. E eu odeio o hospital, odeio ir pro hospital. E eu falei, vó, vamos pro hospital. Porque, eu não sei, eu fiquei preocupada. Eu vou, assim, achando que seja uma coisa pequena, que eles só vão me medicar, mas pensando que também pode ser uma coisa grande e que eu preciso ir logo. E fui. Aí eu fui pro UPA. E no UPA o médico fez o exame físico, que é o do toque. E ele viu que estava na região do apêndice. E aí ele me aconselhou a não me medicar e que eu fosse para um hospital maior, que tivesse um cirurgião, para que pudesse me atender. Então ele me mandou para um hospital maior, mas ele me disse que se ele fosse me internar no UPA e fizesse a minha transferência com a ambulância, demoraria muito. E como ele não sabia, ele não tinha como dizer o estágio, a apêndice podia supurar a qualquer momento. Então ele não queria, tipo, segurar aquela responsabilidade. Aí ele me mandou por conta própria ir pro hospital. Ele me disse o hospital, me disse o que fazer, o que falar quando chegasse lá. E aí eu fui pro hospital. Quando cheguei lá, eu fui pra ser atendida, né, na emergência mesmo, de 24 horas. E quando eu cheguei lá, quando eu fui passar pelo médico de triagem, que era o médico que iria me designar pra onde eu iria, que eu falei que eu tinha vindo já de um hospital e que o médico tinha me aconselhado ser diagnosticada, ser examinada por um cirurgião. A médica falou, não, isso não é apêndice, não. Aí, tipo, ela fez de tudo pra não me atender, mas como eu já tava com aquilo na cabeça, eu continuei firme. Falei, não, eu vou ter que ser atendida, eu vou ter que convencer ela. E eu fiquei tentando persuadir ela, e aí eu consegui, graças a Deus. E aí eu fui educada com ela, mesmo ela não querendo me levar, tipo, ela não me atendendo bem, eu fui educada com ela. E aí ela falou, tudo bem, então eu vou te mandar pro cirurgião, não vai ser nada disso, eu tenho quase certeza.
você só vai ficar esperando aí. Eu falei assim, tá bom, tô com tempo. E fui. Aí eu cheguei lá e fui atendida, tipo, demorou um pouco, mas, assim, consideravelmente, né, para um hospital público, que a gente vê que a espera sempre é muito longa. Eu fui atendida rápido. E aí o médico, o cirurgião, ele fez o exame, o mesmo exame que o médico do UPA fez, e ele viu que estava realmente na região do apêndice. E aí ele me mandou para fazer 2 exames, um exame de sangue e uma tomografia. E aí o que mais demorou nisso tudo foi esses exames, né? Porque a espera demora muito. Primeiro a coleta do sangue, que demorou 2 horas para ficar pronto. Eu achei até rápido, porque já esperei mais tempo do que isso. E a tomografia, que eu esperei mais para ser atendida do que para o resultado em si. E ele me medicou na veia com dipirona. Só que quando ele me deu o remédio na veia, dipirona tende a baixar a pressão. E comigo sempre acontece isso. E aí eu fiquei cega, tipo, muito cega. Eu não enxergava nada e eu precisava ainda fazer a tomografia. Eu precisava chegar na outra parte do hospital sozinha, sem enxergar nada. Porque eles não tinham deixado a minha avó entrar junto comigo, por eu ser maior de idade. Aí eu tive que arrumar um jeito. Fui no guarda, pelo amor de Deus, médico, pelo amor de Deus, seu guarda, eu não tô enxergando nada. Não tem condições de eu fazer uma tomografia. Porque todas as vezes que eu fiz tomografia na minha vida, eu tive que preencher um bagulho cheio de pergunta idiota lá e assinar lá que eu tinha risco de morrer e assinar responsabilidade. E, tipo, foi a primeira vez que eu fiz um exame de tomografia e eu não tive que assinar nada. Mas eu pensando que eu teria que assinar alguma coisa, eu chamei ela e eu falei com o guarda, pelo amor de Deus. E aí ele deixou ela entrar comigo e eu não tava enxergando nada, eu não conseguia nem achar ela que tava lendo pra mim as coisas. Eu não sei nem como eu consegui ligar pra ela, foi mais pelo tato, assim, o costume de estar mexendo no celular, então foi mais, usei minha memória pra poder mexer no celular, porque eu não enxergava nada, não conseguia ler nada, tipo, eu via só um monte de borrão. E aí demorou muito pra minha vista voltar ao normal. Mas depois que eu peguei o resultado, eu voltei no cirurgião. E aí era troca de plantão. Aí o meu médico que tinha me atendido antes já não tava mais lá. Eu tive que esperar pra poder falar com o outro. Aí eu fui falar com o médico que tinha acabado de chegar, né? E aí ele viu o meu exame, ele fez o toque, ele falou que ele não sabia dizer se era apêndice, se era tipo apendicite aguda, e que eu tinha que esperar um médico que fosse muito bom pra ver a tomografia e enxergar, porque ele não tava conseguindo ver. E aí eu fiquei esperando, aí ele pegou meu nome e tal, e depois chegou uma médica, uma cirurgiã, e ela foi e viu. E no momento que ela viu a minha tomografia, ela já me mandou deitar, fez o exame. De novo apertaram. Gente, esse foi o dia pra eu sentir dor, porque aquilo, quando aperta, aquilo dói, que é uma beleza. E aí, chegando lá, aí ela viu, aí ela falou assim, olha, Evelyn, é apêndice. Eu vou pegar agora e vou discutir com o outro especialista a sua tomografia pra gente ter certeza que é apendicite aguda, pra gente não te abrir, né, à toa. Então, é um apendicite, o tratamento dela é cirúrgico, então se for mesmo, se ficar confirmado, você vai ter que passar por uma cirurgia. E tipo, ela foi bem clara comigo, eu tava super tranquila, graças a Deus. E aí eu saí. E menos de 2 minutos depois ela voltou, já me dizendo que ia preparar os meus papéis pra eu ser encaminhada pra sala de cirurgia. E nisso tudo eu acho que não passou 5 minutos, não tive tempo nem de mandar mensagem pra ninguém, tipo, eu não sei, foi muito rápido e eu tava sem internet também. E aí não deu tempo pra nada, eu não tinha nada, eu não esperava que eu fosse passar por uma cirurgia. Eu tava só com a roupa do corpo. E aí a sorte que minha avó tava comigo, e aí eu entreguei minhas coisas pra ela, vesti aquela roupinha, né, ridícula, que fica com muda de fora. E daqui a pouco já chegou o maqueiro, já me levou e eu passei por uma cirurgia, tipo, coisa muito louca, né? E eu
tirei os pontos dia 5, hoje é dia 7, eu tô gravando esse vídeo dia 7. Deixa eu ver. E graças a Deus não teve problema nenhum com a minha cirurgia. O médico... Eu passei a cirurgia inteira acordada. Eu tomei a anestesia raquidiana, que é a que eles costumam dar em pessoas, em mulheres, né? Que vão passar por cesárea, que é aquela que dá na coluna. E depois eles colocaram a máscara, que era pra eu dormir. Só que eu tenho problema com sono. E aí o médico me perguntou, tipo, ele foi muito legal, a gente ficou conversando. E ele me perguntou se eu tinha problema pra dormir. Eu falei, olha, eu tenho insônia. Não sei se tem muito a ver, mas eu tenho insônia. Aí ele, tá bom. Aí ele botou a máscara, depois ele olhou de novo pra ver se tava dormindo e eu tava acordada ainda. Aí ele viu que eu realmente não ia dormir. Aí ele falou, eu já entendi que é hoje que você não vai dormir, né? Então aí ele foi e colocou eu não sei se era um lençol, eu não sei, eu não conseguia. Eu tava meio lerdinha, mas eu não dormia. Aí ele colocou assim só pra eu não ver mesmo a cirurgia ocorrendo, né? E eu tava sempre ouvindo a conversa deles. E aí ele fez um ponto que seria o mais bonito, né? Porque não tem como um ponto ser bonito. Porque por eu ser nova, pra não ficar com uma cicatriz muito feia, né? Porque é no meio da barriga quase. Aí ele fez um ponto, só que eu ouvi ele conversando com... Era um residente que tava lá também. Que o ponto só tinha um problema, ele não poderia infeccionar, porque se infeccionar não tinha como drenar, e eu já fiquei apavorada. Falei, pronto, esse ponto não pode infeccionar. Mas eu cuidei desse ponto como um filho. Eu fui tirar e recebi elogio do médico, porque tava perfeito. Então, eu ainda não sei se eu vou colocar foto aqui, porque é bem feio. Mas eu tirei foto quando eu tava com ponto e quando eu tirei o ponto. Então, talvez eu coloque aqui no final do vídeo. Então você já fica avisado, se você não tem bom estômago, eu tô avisando que é feio. Então você já pode fechar depois que acabar o vídeo. Depois que eu fizer as considerações finais do vídeo, né? Tipo, se inscreva aqui e tal. Enfim, foi isso, gente. Por isso que eu não gravei vídeo nesse período. Eu ia gravar, eu juro que eu ia gravar, não é mentira minha. Eu ia gravar mesmo, só que aconteceu isso, eu tive que ficar de repouso, então ainda estou, né, um pouco de repouso, mas agora eu tô conseguindo sentar, andar, tudo tranquilamente. Então é isso, beijos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu relato, né, de cirurgia. Não se esqueçam, eu fico assim ainda, um pouco ofegante às vezes, parece que eu corri uma maratona, mas tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Beijos!